Publicada a lei federal que estabelece que durante o período de emergência em saúde pública, a imposição de isolamento dispensará ao empregado da comprovação de Covid-19 por 7 dias. E sobre este assunto, nós vamos conversar com a juíza do trabalho em Limeira, a doutora Leidiane Della Rocca, que também é professora do curso de Direito do ISCA Faculdades aqui em Limeira. Doutora, primeiramente, muito obrigada por aceitar falar conosco aqui no portal Diário de Justiça para falar sobre este assunto, né, que está no auge, né, e que interessa a tantas pessoas. E eu já pergunto à senhora, a nova lei, ela vai dispensar então a apresentação de atestado médico diante da suspeita de Covid. Quais os cuidados que o empregado deve ter assim que tiver os sintomas? É preciso comunicar à empresa imediatamente? Bom dia, Renata. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Agradeço aí também a audiência, né, o acompanhamento de todos que seguem, né, o portal Diário de Justiça. É um grande prazer estar aqui. Bem, a Lei 14.128 de 2021, ela foi editada no último dia 26 de março, e ela veio com o escopo, com a finalidade de evitar que o empregado tenha que se deslocar até a empresa para poder apresentar o atestado médico. Então, ela modificou, ela acrescentou, na verdade, 2 parágrafos à Lei 605 de 1949, que é justamente a lei que trata do descanso semanal remunerado, dos feriados, e nesse artigo trata das faltas justificadas. Então, nesse período aí excepcional de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus, o empregado ele está dispensado de apresentar o atestado médico nos 7 dias, né, nos primeiros 7 dias. É importante ressaltar, Renata, que a lei ela não se refere somente nesse parágrafo, que é o parágrafo 4º, ela não se refere somente ao coronavírus. A lei fala o seguinte, que durante o período de emergência em saúde pública, a imposição de isolamento dispensará ao empregado da comprovação de doença por 7 dias. Então, numa interpretação mais literal, poderíamos aí extrair que qualquer doença estaria abrangida nesse dispositivo novo. Justamente aí para evitar o deslocamento, é inclusive um dos fundamentos que foi utilizado para a aprovação dessa lei, evitar o deslocamento do trabalhador até a empresa para apresentar o atestado, né, com a possibilidade aí de contaminação de outras pessoas. Outra questão que é interessante é que já havia uma recomendação do Ministério Público do Trabalho, no ano passado, a recomendação 01 de 2020, que já tentava evitar esse tipo de deslocamento, recomendando que os empregadores aceitassem a autodeclaração da doença e do coronavírus, justamente para evitar, naquela época, que o empregado fosse até a unidade de saúde. A lei agora ela veio ampliando isso, então você não precisa nem apresentar o atestado dentro desses 7 primeiros dias, né, os 7 dias que a lei fala sobre a dispensa. Bom, doutora, pois não. Não, só complementando essa questão, que você me perguntou, né, sobre os cuidados que o empregado deveria ter, né? O empregado, ele deve manter aí o dever de informação ao seu empregador, né? Faz parte do contrato de trabalho esse dever de informação que decorre do que nós chamamos boa-fé. E também o empregado, ele tem o dever de assiduidade, de habitualidade, ele deve comparecer ao trabalho. Por isso, a indicação é que o empregado, ainda que não conste isso expressamente na lei, deva comunicar imediatamente ao seu empregador, justamente para que o empregador possa organizar os trabalhos diante da ausência e possa ter ciência também desse afastamento. Até porque se ele não fizer isso, né, ele está agindo aí contra a boa-fé e pode sofrer penalidades ali dentro do contrato de trabalho. Bom, doutora, e passado esse prazo, então, de 7 dias de isolamento previsto na lei para qualquer doença, não só Covid-19, como a senhora bem ressaltou, como o empregado e empregadores, então, devem proceder, embora a senhora já explicou bem nessa primeira resposta. Se o teste deu negativo, pode trazer algum impacto ao funcionário? Bem, aí nós vamos para o próximo parágrafo que a lei acrescentou, que é o parágrafo 5º. Ele diz o seguinte, que no caso de imposição de isolamento em razão da Covid, o trabalhador ele poderá apresentar como justificativa válida, no 8º dia de afastamento, um documento da unidade de saúde do SUS
ou outro documento eletrônico regulamentado pelo Ministério da Saúde. Então, a partir do 8º dia, o empregado deve comprovar, seja por um atestado, seja por outro tipo de documento, um documento eletrônico regulamentado pelo Ministério da Saúde. Lembrando que estamos num período excepcional e a própria lei, ela permite a telemedicina também, justamente para evitar o deslocamento do trabalhador. Então, a partir do 8º dia, é dever do empregado apresentar esse atestado e formalizar aí o seu afastamento. Interessante que a lei ela veio trazendo esse dispositivo justamente para evitar abusos. Então, foram 7 dias ali de dispensa, que seria a falta justificada do empregado sem necessidade de comprovação, mas a partir do 8º dia, se persistirem, aí a lei já fala aí, em razão da Covid-19, já no caso de isolamento, é bom ressaltar isso, que é por isolamento, aí o empregado ele tem que comprovar isso. Outra coisa importante é que esse isolamento tem que ser determinado por médico, tem que ter uma determinação médica para esse isolamento. Não basta aí uma recomendação de um agente de vigilância sanitária, por exemplo. Então, há necessidade dessa determinação por um médico. Isso, inclusive, nessa questão de isolamento, é tratada na lei, na 13.979, que foi aquela primeira lei que trouxe aí as medidas de enfrentamento durante o período do coronavírus. Ou seja, doutora, a senhora menciona, né, a necessidade de ter uma prescrição, né, uma determinação do médico, que é justamente para evitar qualquer tipo de abuso, porque a lei ela não abre simplesmente, não, você pode ficar 7 dias na sua casa sem problema nenhum. Precisa ter, então, um documento médico. Exato. E outra questão importante, até que você tocou, é a questão do exame negativo, né? E se o exame for negativo, nós sabemos que, na prática, a Covid ela é tratada muito com base nos sintomas, e temos também os falsos negativos. Então, a lei, nesses 7 primeiros dias, ela confere essa faculdade de afastamento, de falta justificada do empregador, independentemente do resultado do exame, desde que ele tenha os sintomas. Até sobre os sintomas, há uma portaria, a portaria 454 de 2020 do Ministério da Saúde, que fala quais seriam os sintomas sugestivos da Covid. E ela fala daqueles sintomas que nós já estamos habituados a ouvir, né? Tosse seca, dor de garganta, dificuldade respiratória sem febre ou com febre, desde que confirmada aí por médico. Agora, com a lei, a gente não precisaria, nesse primeiro período, nos 7 dias, dessa comprovação por médico. Doutora, existe uma portaria do Ministério da Saúde que aponta período máximo de 14 dias para o isolamento domiciliar, que o isolamento seja efetivo na contenção da transmissão da Covid-19. Esse prazo, ele pode trazer aí algum conflito com o determinado agora pela nova lei? Bem, Renata, precisamos distinguir aí o período de isolamento máximo determinado pela lei, que seriam os 14 dias, e a persistência dos sintomas, né? Sabemos que, infelizmente, muitas pessoas têm o agravamento dos sintomas. Então, a lei, ela fala que a partir do 8º dia há necessidade de apresentação de um documento, né? Seja um documento emitido pelo SUS, seja um atestado médico, inclusive pela via eletrônica, mas se houver aí a persistência dos sintomas, além dos 14 dias, determinado como um período máximo de isolamento, o empregado tem direito de se manter afastado, desde que ele não tenha condições de retornar ao trabalho. Então, na verdade, nós temos que harmonizar os dois dispositivos. Aparentemente, eles têm um conflito, mas eles devem ser harmonizados, justamente porque nesse período de pandemia nós temos aí um emaranhado de normativos, né? Tá difícil até de acompanhar. São portarias, medidas provisórias, leis, justamente para tentar enfrentar, né, esse período de calamidade pública excepcional. Então, não há nenhum conflito, é uma avalanche, né? São várias regulamentações, inclusive essa tentativa de dispensar o empregado de apresentar atestado médico já existiu em 2020. Em abril do ano passado, o presidente vetou um projeto de lei que tratava justamente da dispensa de atestado durante esses 7 dias. E agora veio à tona novamente com as adequações que se fizeram necessárias, né, porque o outro texto ele tinha algumas imprecisões técnicas, terminológicas, e veio para justamente aí evitar o deslocamento do trabalhador até o posto de trabalho, preservando a sua saúde e também daqueles que estão no caminho e também lá, né, para evitar essa contaminação.
Agora, doutora, quando houver, então, uma recomendação médica para o isolamento social do empregado, esse atestado, ele também serve como justificativa de falta ao trabalho às pessoas que convivem na mesma casa e que também são empregadas? Essa é mais uma questão que vai aí no conflito das normas, né? Aparentemente, se fizermos uma leitura fria dessa lei nova, vamos verificar que ela não fala nada dos familiares, né? Nem das pessoas que convivem na mesma casa. Contudo, nós temos que buscar lá na portaria do Ministério da Saúde, a portaria 454 de 2020, que ela fala exatamente que o isolamento domiciliar de pessoa com sintomas respiratórios abrange também as pessoas que residam com ela, ainda que assintomáticos. Então, se houver uma determinação para isolamento de alguém, as pessoas que convivem com essa pessoa, né, com esse trabalhador no caso, também terão direito de se afastar. É uma interpretação que eu faço, inclusive eu já até ressalto que a coisa é muito recente ainda. É claro que as situações, os conflitos vão chegar às portas do Poder Judiciário e nós teremos que fazer uma análise caso a caso, mas nessa primeira leitura, ainda num plano abstrato, acadêmico, é assim que temos entendido. E importante aí também falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que agora falando de atestado, né, falamos que a partir do 8º dia há necessidade de comprovação da determinação desse isolamento, temos que também ressaltar aos empregadores que há necessidade de cautela, né, com relação às exigências e também à divulgação daquelas informações, justamente porque nós temos aí certos dados sensíveis, por exemplo, a CID, né, a CID da doença. O TST já se pronunciou no sentido de que não é necessário, justamente prestigiando a boa-fé do empregado ali naquela situação. Então, o empregador ele não poderia exigir a CID, não poderia divulgar aquilo também. Lembrando que, em tempos de pandemia, nós temos a possibilidade de dispensas discriminatórias por conta desse próprio isolamento, né? O empregador ele pode optar aí por dispensar, ao invés de manter o empregado nessas condições, né? Tendo que arcar aí durante os 7 dias iniciais sem atestado, e depois não sabe se ele vai ter que arcar por um período um pouco maior. Então, é muito importante que os empregadores se ajustem aí, façam políticas de compliance, justamente para enfrentar essa situação e não ter problemas no futuro. E, doutora, agora, até como uma última colocação, no caso de um afastamento por período maior, como fica o pagamento do salário do funcionário? Até quando a empresa deve arcar? E a partir de quando a Previdência assume a responsabilidade pelo pagamento desse funcionário? Sim, nós aplicamos a regra geral dos afastamentos, né, que está lá na Lei Previdenciária, na Lei 8.213. Ela fala justamente do auxílio-doença, né, que é conhecido como auxílio-doença, mas que agora é chamado de auxílio por incapacidade temporária, o auxílio do Código B31. Funciona da seguinte forma, isso para qualquer doença que decorra em um afastamento maior do trabalhador. Nos 15 primeiros dias, quem arca com os salários, né, em depósitos de fundo de garantia, é o empregador. Então, nos primeiros 15 dias do afastamento, o empregador continua pagando o salário normalmente, é o que nós chamamos de período de interrupção do contrato de trabalho. O empregado tem direito a salário, contagem de tempo de serviço e FGTS normalmente. A partir do 16º dia, caso persista a impossibilidade de retorno ao trabalho, o empregador ele é obrigado a encaminhar, é dever do empregador encaminhar o trabalhador à perícia no INSS. E aí, se estiverem presentes os requisitos para percepção do benefício, né, nós falamos aí de tempo de carência, né, estar com um contrato ativo, ter uma incapacidade temporária mesmo para retorno ao trabalho, aí sim o trabalhador vai se afastar recebendo o benefício do INSS. Aí, se não for uma doença do trabalho, for uma doença como a Covid, adquirida de outra maneira, o empregador ele não vai ter que pagar mais nada. Ele não paga salário durante o afastamento do empregado. Lembrando que enquanto o empregado está afastado, ele não pode ser dispensado, né? O contrato fica suspenso também, sendo vedada a dispensa imotivada nesse período. Muito bem. Doutora Leidiane Della Rocca, juíza do trabalho aqui em Limeira e também professora do curso de Direito do ISCA Faculdades, muito obrigada pelos esclarecimentos. Foi uma satisfação falar com a senhora aqui no Portal Diário de Justiça. A satisfação foi minha e fico à disposição para mais esclarecimentos.